Glória a Deus. Mais uma vez, é uma grande honra e satisfação, e muito alegre estou em estar aqui e poder ministrar a palavra de Deus. Creio, como eu sempre digo, que Deus tem sempre algo para os nossos corações, para nos continuarmos firmes e determinantes na presença de Deus. E nós devemos ter esse momento como um momento sobre o qual Deus preparou para nossas vidas, e devemos sentir alegre e satisfeitos pela presença do Senhor, nos mover essa oportunidade de estarmos aqui, em poder louvar, engrandecer e adorar o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz no livro de Amós, capítulo 8, versos 11, que chegarão dias que o Senhor derramará fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Dias sobre o qual as pessoas vão querer estar na casa de Deus, dias sobre o qual as pessoas vão querer estar congregando, dias sobre o qual as pessoas vão querer estar na presença do Senhor e buscar essa comunhão de adoração, mas não vai ter mais. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías 55, verso 6: buscai o Senhor enquanto há tempo, invocai o seu nome enquanto Ele está por perto. Amados, às vezes deixamos passar oportunidades, passar momentos sobre o qual nós temos a oportunidade de louvar, engrandecer e adorar o nome do Senhor, e não damos o devido valor, que é estar na presença de Deus, que é buscar a face do Senhor. Nós deveríamos ansiar por esse momento, nós deveríamos estar no nosso coração um desejo de chegar a esse momento sobre o qual podemos nos entregar por completo, por inteiro, estar na presença de Deus. E quando eu digo este momento, não estou definindo esse momento apenas aqui na igreja, onde estamos sentados na cadeira e ouvir uma pregação da parte de Deus. E claro que isso é importante, isso é satisfatório, isso é necessário, mas estou falando de a gente ter esse momento de comunhão para com o Pai, até mesmo quando estamos lá no nosso quarto, segundo o que descreve a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, verso 6. Quando a gente vamos para o nosso quarto, nos trancamos e temos ali um momento de comunhão na presença do Pai, um momento sobre o qual podemos ali entregar a nossa vida, entregar nossos anseios, entregar nossos sonhos, entregar nossas dificuldades, entregar nossas preocupações, entregar tudo que temos, tudo que somos diante da presença do Senhor, e deixar com que Ele manifeste com o querer e com a vontade dEle em nossas vidas. Queridos, é noite sobre a qual devemos nos entregar na presença de Deus. Mas quando eu digo entregar na presença de Deus, é fazer valer a pena esse momento. Não apenas um momento sobre o qual vamos ouvir uma palavra de Deus, um momento sobre o qual Deus vai nos trazer uma nova revelação, uma nova palavra, um novo conhecimento, um conceito, mas sobre o qual não vai haver mudança em nossas vidas. Devemos entender que a palavra deve gerar mudança nas nossas vidas. Eu não devo sair daqui da mesma maneira que entrei. Eu tenho que sair daqui com uma revelação nova, mas com um conceito novo, um pensamento novo, uma determinação nova, projeto, sonho estabelecido diante da presença do Senhor, crendo, acreditando, sendo determinante mediante a palavra do Senhor, crendo que Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Deus que age em todas as coisas. Ele é o Deus que prepara. Ele é o Deus que manifesta. Ele é o Deus que derrama graça e poder em nossas vidas, para continuarmos perseverando e sermos determinantes segundo a ação e correspondência do Senhor, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Romanos 11:36 diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E estamos aqui nesta noite para exaltar e engrandecer o nome do Senhor, com as nossas atitudes, com a nossa posição, até mesmo quando estamos sentados na cadeira. Eu devo glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ou seja, eu tenho que estar com meus ouvidos atentos, com meus olhos atentos à palavra de Deus, com a minha boca preparada para glorificar o nome do Senhor, Deus Altíssimo, aquele sobre o qual fez os céus e a terra e preparou esse momento para nossas vidas. Glória a Deus. Meus amados irmãos, glorificado seja, engrandecido o nome do Senhor, sobre o qual nos preparou esse momento para obtermos transformação em nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus sempre tem algo em especial para nossas vidas. Eu gosto de mencionar, eu gosto de dizer, eu gosto de falar todas as vezes que tenho oportunidade, porque essa é uma certeza no meu coração, que Deus opera de uma maneira tal sobre a qual, quando deixamos Deus desempenhar em nossas vidas, vem uma transformação de dentro para fora, e o Espírito Santo começa a se manifestar, e há um renovo em nosso coração, há um renovo em nosso pensamento, há um renovo na nossa posição de vida, sobre o qual é manifestada o sobrenatural do Senhor, do Espírito Santo, que se manifesta segundo a sua ordem, segundo o seu desejo, segundo a sua vontade, segundo o seu governo em nossas vidas. E essa transformação, ela é nítida. Você não permanece da mesma maneira sobre a qual você chegou na presença de Deus. Amém por isso? Glória a Deus. Gostaria de nessa noite compartilhar um texto que está no livro de Atos, Atos capítulo 3.
versos 1. Atos 3:1, uma passagem bastante conhecida, mas creio que Deus tem algo novo para nossos corações, sobre o qual Deus quer nos ensinar algo precioso, segundo a sua menção, segundo a sua determinação, sobre o qual tem preposto para nossas vidas nessa noite. Atos capítulo 3, versos 1, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Diga assim comigo: ali estava um homem no qual havia nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Então eles olharam firmemente para ele e disse Pedro: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Pelo poder do nome do Senhor Jesus de Nazaré, levante e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e ajudou a levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era um mendigo que ficava sentado no portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Feche seus olhos por um segundo. Querido Pai, amado Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus amado, querido, de unção, de graça, de poder e de misericórdia. Estamos aqui nessa noite para sermos transformados pelo poder da sua palavra. Que essa palavra, Pai, possa nos tirar do estado espiritual vegetativo e nos mover em direção à tua presença, sobre o qual, Pai, vai obter cura em nossos corações, transformação, renovo, fortalecimento, e vamos, ó Pai, progredir, avançar e crescer mediante sua vontade. Fala conosco, ó Pai, de uma maneira especial, através dessa palavra lida, desse versículo, e que podamos adquirir em nossas vidas conhecimento, aprendizado, renovo, mas também transformação através dessa palavra, Pai, e nos mantermos firmes e fortes diante do seu propósito. Te adoramos e te glorificamos, e sabemos que tem preparado, ó Pai, grandes coisas para aqueles sobre os quais se prostram em tua presença e estão com os ouvidos atentos a ouvir, entender e compreender, e estar, ó Deus, disposto a executar segundo a sua ordem, segundo a sua vontade, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas esse aqui é um texto sobre o qual fala de um homem que possuía uma deficiência desde o ventre da sua mãe. Um homem certamente rejeitado por muitos, excluído, frustrado devido à sua deficiência. Porque naquele tempo, alguém sobre o qual possuía alguma inacuidade, alguma deficiência, alguma coisa que não estava de acordo com os padrões da sociedade da época, era rejeitado. Ele era escravizado segundo as posições sobre o qual se manifestava em seu exterior. E esse homem, a palavra de Deus menciona como um homem coxo, um homem que possuía uma deficiência. E devido a essas condições, ele certamente foi excluído pela sociedade. Ele certamente se frustrou segundo alguns planos e projetos, sonhos próprios. Certamente foi rejeitado pelos seus, foi rejeitado também pelo povo que adivinha em sua circunstância, em sua vizinhança. Certamente ele foi desprezado segundo a sua situação e condição sobre o qual estava preposto desde o dia do seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, sobre o qual já estava se ali gerando. Um homem sobre o qual sofreu consequências, adversidades desde cedo e durante muitos anos. A palavra de Deus menciona um homem que durante aproximadamente 40 anos passou a sua vida passando por limitações. E eu quero fazer uma pergunta diante dessa versão desse texto, sobre esse conhecimento, para mim e para você nesta noite. Qual a deficiência que o tem limitado nesta noite? Às vezes, quando pensamos em deficiência, logo pensamos em deficiência física. Mas a deficiência que pode estar em nossas vidas pode ser uma fraqueza, pode ser uma irregularidade sobre a qual nos impede de avançar, de progredir, de buscar os nossos sonhos, nossos projetos, buscar a vontade de Deus. Porque quando falamos de deficiência,
o sinônimo de deficiência é tudo aquilo que nos impede de avançar mediante a vontade e o propósito sobre o qual está findado, finalizado ao propósito original para nossas vidas. E esse homem, ele estava com uma deficiência que o impedia de progredir, de avançar, de alcançar alguns recursos próprios, de alcançar seus projetos, de alcançar seus sonhos. E muitos são aqueles que de repente estão com suas vidas obtendo uma deficiência sobre o qual tem impedido de avançar na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida com os seus projetos, seus sonhos, com os seus desejos. Não consegue avançar, não consegue caminhar, não consegue ter uma desenvoltura, não consegue ter um avanço, porque uma deficiência o barra, o impede de avançar. Quantos são aqueles que têm se frustrado, se amargurado e têm sofrido até mesmo adversidade mediante a sociedade devido a uma deficiência, talvez não física, mas uma deficiência espiritual, uma deficiência sentimental, uma deficiência sobre a qual tem impedido e barrado de avançar sobre os projetos, sobre os sonhos, sobre os desejos, sobre as finalidades que preposta em suas vidas. E a palavra de Deus nos diz aqui de um homem que era conhecido, o homem, o coxo da Porta Formosa, porque ali ele estava todos os dias, porque ali ele iria pedir esmolas. A palavra de Deus diz que todos os dias esse homem ia até a porta do templo, até a porta conhecida como a Porta Formosa, pedir esmolas. Aliás, de Porta Formosa poderia ter muito, mas na vida daquele homem nada havia de formosura, porque sofria inadequações, porque sofria decadências, porque sofria situações sobre qual em sua vida que apenas sofria as consequências mediante uma deformidade, uma situação, uma limitação sobre qual possuía no seu corpo, e não conseguia desempenhar um crescimento, um avanço. Um homem que vivia de esmola, um homem que estava sentado, prostrado à porta do templo, a Porta Formosa, a porta produzida, segundo historiadores, com pedras, alguns dizem que pedras preciosas, mas eu acredito, segundo alguns estudos, pedras de ouro. Ela tinha também uma porta muito pesada, que possuía bronze, possuía cobre, uma porta de grande estilo, uma porta bonita, uma porta estrombosa, uma porta que tinha uma grande aparência, mas porém um lugar sobre o qual muitos assentavam para pedir esmolas. E isso já nos traz um aprendizado nesta noite, para mim e para ti nesta noite. Nós muitas vezes agimos mediante a muitos daqueles judeus sobre o qual passavam naquele homem, porque a palavra de Deus diz que aquele homem todos os dias estavam ali sentado pedindo esmolas. Aliás, ele era colocado ali estrategicamente, porque ali naquela porta ali ele poderia receber alguma coisa para que pudesse se alimentar, para que pudesse comer, para que pudesse trazer o seu sustento diário, nem que seja por algum instante, por algum momento. Um homem sentado à Porta Formosa, estrategicamente colocado por volta das 3 horas da tarde, porque a palavra de Deus diz que o povo judeu tinha costume de ir orar o templo 3 vezes ao dia, de manhã cedo, 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, onde o fluxo de pessoas era maior, pessoas passavam ali, naquele momento, né, mais pessoas passavam, e ali estava aquele homem, todos os dias ali, todos os dias prostrado, todos os dias sentado ali, pedindo esmolas. Mas só que, pelo grande número de pessoas que passavam ali, embora todos o conhecia como coxo da Porta Formosa, mas pouco lhe davam um auxílio, pouco lhe estendiam a mão, pouco lhe correspondia, poucos viam aquele homem se prostrado. Aliás, a história nos remete em um momento, em uma situação sobre a qual obteve apenas um tempo de transformação, em todos os seus 40 anos sobre o qual estava aquele homem sentado ali naquela porta. Certamente esse homem que estava sentado naquela Porta Formosa, eu acredito que ele passou muitas decepções na sua vida, muito desânimo, e ele estava ali porque ele não havia esperança na sua vida. Na verdade, eu acredito que era a única esperança que ele tinha de receber algo em troca devido à sua deficiência, porque nós não estamos falando de uma época atual sobre a qual uma deficiência te limita a apenas desempenhar alguns trabalhos, mas nós estamos falando de uma época sobre a qual a pessoa era rejeitada segundo a sua deficiência, era uma pessoa desprezada. Aliás, pessoas mediante essa situação, as pessoas não gostavam, a população, o povo não gostava nem de chegar próximo, nem ao menos de tocar, porque era considerado uma pessoa imunda, era considerado uma pessoa que não podia haver contato com a sociedade,
sociedade, não poderia ter nenhum contato, nem tocar em alguém sobre o qual ela poderia trazer alguma doença ou alguma situação parecida ou mencionada, igual àquela pessoa que tocasse nela. Amados, quantas vezes nós temos esse mesmo entendimento, embora nós estamos vivendo numa época igual, ou num tempo igual, ou num momento semelhante, mas quantas muitas vezes temos esse mesmo entendimento de achar sobre o qual somos superiores a algumas pessoas, porque muitas vezes achamos que somos perfeitos, nós somos pessoas sobre o qual desempenhamos uma qualificação superior, e desprezamos tal pessoa também, sobre o qual está precisando do nosso auxílio, está precisando de estender de nossa mão, está precisando de uma palavra profética, está precisando de um atendimento, e muitas vezes nós nos recusamos quanto a isso. Muitas vezes nós nos impedimos de ser, do Espírito Santo agir no nosso coração, devido ao impedimento da manifestação da presença do Senhor, que luta em nosso coração, e o nosso ego dizendo ao contrário, porque não queremos tocar no enfermo, não queremos dar o auxílio devido a esforço que devemos dar, devido a algumas determinações sobre o qual devemos tomar, até mesmo o comodismo que já faz parte, já toma conta de nossas vidas. Mas a palavra de Deus menciona ali um homem sobre o qual estava no lugar certo, mas estava com a sua motivação errada, porque a porta do templo certamente era um lugar sobre o qual ele poderia estar, e é o lugar onde ele conseguiria chegar, porque ele não poderia entrar para dentro devido à sua deficiência, mas ali ele poderia estar. E por que o lugar certo? Porque ali passava muito povo sobre o qual poderiam estender a mão, poderia determinar palavras de bênção, de renovo, de cura, de transformação, de milagre, do poder do Senhor. Então era um lugar certo, mas a motivação daquele homem era errado, porque ele estava já com o seu coração angustiado, com a sua vida aflita devido a tais situações. Ele já estava com a sua mentalidade escravizada devido às suas desqualificações, devido às suas situações sobre qual muitas vezes ele passou, que ele já estava acostumado com aquela situação de vida, já era algo natural. Pensa em alguém que se acostumou em viver uma vida de complicações, de dificuldade, de rejeição, de lamentação. Alguém sobre o qual já está acostumado a viver de esmola, a viver sendo desprezado. Talvez eu estou falando com alguém que nessa noite que já aceitou algumas dificuldades na sua vida, já aceitou passar por alguns problemas, já aceitou passar por humilhação, já aceitou passar por rejeição. Desde o começo foi assim, desde o princípio foi assim. Eu nasci, já fui rejeitado pelo meu pai, já fui abandonado, meus pais me abandonaram. Eu sempre fui o menor da minha casa, sempre fui desprezado, não consegui nada, não consigo avançar, não consigo alcançar meus sonhos, meus projetos. Sempre fui humilhado, sempre fui desprezado. Na empresa eu sou humilhado, no meu trabalho eu sou humilhado, na minha casa eu sou o menor da minha família. De repente eu estou falando com alguém aqui que se encontra nessas posições nessa noite. Pessoas que sempre se sentiu a inferior de todas. Tem pessoas que chegam em meio de um grupo de pessoas e não conseguem expor a sua opinião, devido ao sentimento que ela acarretou no seu coração, um sentimento de inferioridade, um sentimento de rejeição, um sentimento que ela vai falar, ninguém vai ligar, não vai dar importância para aquilo que ela vai dizer. E se alguém pergunta, o que você falou aí? Não, nada, porque ela não consegue expor aquilo que sente, porque já sofreu tantas situações em suas vidas que ela se sente uma pessoa desqualificada, uma pessoa rejeitada, uma pessoa sobre a qual não tem nada a acrescentar na vida de ninguém, não tem nada a mencionar, não tem nada de bom a oferecer. Quantos de repente se encontram desta forma nesse momento? Mas a palavra de Deus nos diz aqui a respeito de um coxo que se encontrava sem esperança, se encontrava com sua situação de vida, se sentindo um rejeitado, e realmente ele estava sendo rejeitado pela sociedade. Mas a questão é que ele estava no lugar certo, mas não estava buscando a vontade de Deus, porque naquele momento ele estava conformado com a sua situação de vida, ele estava conformado com a sua posição diante da sociedade, ele estava conformado com a situação sobre a qual ele se encontrava, porque ele achava que aquilo ali era a única coisa que lhe restava. Mas de repente nesta noite tem pessoas que se encontram aqui nessa noite dizendo: eu estou contente com a situação da minha vida, eu me alegro com aquilo que eu estou passando, eu me alegro com o que eu alcancei, porque eu não espero mais nada, porque sei que nada mais posso. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que os sonhos de Deus são maiores do que aquilo que penetrou os nossos corações.
que Deus não se esqueceu de você, que Deus se lembra do teu choro, Deus se lembra de cada situação que você tem passado, Deus se lembra com as dificuldades que você tem enfrentado, Deus se lembra dos momentos de rejeição, de desprezo, de angústia, de lamento sobre o qual você tem passado. Deus tem visto a sua aflição, Deus tem enxergado, tem olhado para a sua vida. Deus não se esqueceu de você. E nós devemos nos prostrar, não como pessoas humilhadas pelos desprezos da sociedade, mas se humilhar diante da presença do Senhor, crendo que Deus vai trazer sustentabilidade, ânimo, coragem, força, fé. O Senhor vai estender a sua mão para nossas vidas. Isaías nos diz, 41:13, eis que estendo as minhas mãos para te sustentar. O Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos levantar, para não ficarmos prostrados, mas para lutarmos mediante as dificuldades, as adversidades. Não desistir, não desanimar, não regressar, não parar, jamais não voltar para trás, mas olhar sempre para frente, sabendo que o Senhor tem preparado grandes coisas para aquele sobre o qual reconhece o seu chamado e permanece diante da sua vontade, olhando sempre para cima, para o alvo, para a direção sobre a qual a palavra de Deus nos diz, não voltando para trás, mas adiante, progredindo, avançando mediante a vontade do Senhor. Ali naquela porta do templo, o coxo recebia a provisão diária, mas o que Deus tinha para aquele coxo não é diário, não é algo provisório. O que Deus tem para mim e para você não é algo provisório. Na porta do templo, o coxo recebia de repente alguns trocados, ou algum bocado de dinheiro sobre o qual, de rendimento sobre o qual poderia trazer o alimento necessário por um momento, por um instante. Era algo provisório, mas o que Deus nos fornece não é provisório. Aquela esmola que aquele coxo recebia naquele lugar era algo que saciava o seu vazio. Eu creio que naquele momento o coxo sentia uma pessoa um pouco mais importante diante da sociedade, porque ele era desprezado pela sociedade, porque ele era rejeitado pela sociedade. Mas a palavra de Deus diz que todos os dias aquele coxo, aqui no versículo 2, todos os dias ele era levado a uma das portas do templo, o portão formoso. Então todos os dias ele era levado, a palavra de Deus diz. Então se ele era levado, certamente alguém se disponibilizava, mas entenderam, né? De levar ele até lá. Alguém se colocava na posição de levar ele até lá, né? Alguém se dava essa condição de levar. Amigos, de repente, não sei, ou pessoas que se compadeciam dele, pessoas que se comoviam com a sua situação, ou de repente, se até algum familiar sobre o qual se colocava ali para levar ele à porta do templo, porque todos os dias ele era levado lá, todos os dias ele era levado até a porta do templo. Mas eu creio que naquele momento que ele era levado à porta do templo, ali ele se sentia um pouco mais importante, um pouco mais associável com a sociedade, porque até então ele era desprezado. Ele já havia sua sentença diante da sociedade, que era viver desprezado, humilhado, rejeitado, abandonado, angustiado, distante da sociedade, porque a enfermidade sobre a qual, o defeito sobre o qual, a situação sobre a qual ele estava vivendo, a deficiência sobre a qual ele possuía, não permitia que ele tivesse um convívio em meio à sociedade. Mas ali na porta do templo, ele podia ver o povo chegar, passar, entrar e receber a bênção. Ali eu acho que ele se sentia um pouco mais juntamente com a sociedade, próximo da sociedade. A palavra de Deus diz ali que ali naquele coxo, eu consigo entender e compreender que de repente o coxo ele sentia um vazio em seu coração que era preenchido em estar próximo da sociedade, mas ele vivia de esmola, e as pessoas ali passavam e ele pedia esmola, pedia auxílio, pedia que alguém pudesse estender a mão e lhe fornecer uma condição de uma vida um pouquinho melhor. Mas entenda algo aqui comigo: nosso Deus não é um Deus de gorjeta. Diga assim comigo: Deus não é um Deus de gorjeta. Deus não oferece gorjeta. Deus oferece a solução do problema.
O nosso Deus não é um Deus de gorjeta, meus amados. Às vezes nós estamos passando por um problema, por uma adversidade, por uma situação sobre a qual buscamos a presença de Deus e queremos buscar recursos sobre o qual nos favorece. Mas assim tá bom. Mas o nosso Deus não é um Deus que dá gorjeta, não. Ele soluciona o nosso problema. Qual o problema que você tem passado na sua casa? Qual o problema que você tem passado na sua empresa? Qual o problema que você tem passado diante da sua vida conjugal? Qual o problema que você tem passado do seu ministério, na sua vida espiritual, na sua vida familiar? Qual a situação que você tem enfrentado? E às vezes queremos dar jeito para Deus. Deus, eu me contento com as gorjetas. Você não precisa nem converter os meus filhos que estão afastados, Senhor, mas apenas tira do vício. Não, nosso Deus não quer dar gorjeta, Ele quer fazer algo maior. Ele quer fazer o sobrenatural. Ele quer fazer algo grande. Deus, eu tenho orado pela casa própria, mas não precisa nem dar casa própria, apenas me dê condição de pagar o aluguel, estou satisfeito. Não, Deus tem algo precioso para o seu coração. Deus tem algo grande. Deus, eu tenho orado para o meu casamento, que está uma contenda, está uma briga, está um desgaste, mas apenas melhore essa situação, esse ambiente, que eu me contento. Não, Deus tem algo muito maior do que possa chegar ao nosso coração. Deus tem algo muito mais precioso. Deus tem algo muito mais tremendo que pode descer aos nossos corações. A palavra de Deus nos ensina e nos menciona que possamos nos posicionar como pessoas que não se limitam à gorjeta, porque nosso Deus não é um Deus de gorjeta. O nosso Deus é um Deus sobre o qual age no sobrenatural, um Deus sobre o qual quer manifestar a sua graça e o seu poder. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nos diz que o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não desceu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que executam a sua vontade. Então não se contenta com o gorjeta que Deus tem para você, algo grande. Deus quer pessoas que se posicionam como vencedores. Deus quer pessoas que se coloquem de pé, pessoas que se prostra diante da presença de Deus para se tornar vitorioso, mais do que vencedor, não desistindo, não regressando, não parando, não desanimando, mas se colocando como vencedor, como guerreiro, mediante a presença do Senhor. Amém, glória a Deus. O mundo te oferece aquilo que é passageiro, mas Deus tem palavras de vida eterna. Amados, muitas pessoas têm buscado diante ao que o mundo pode oferecer aquilo que é passageiro, e tudo que você vem adquirir, vem alcançar, vem a conquistar pelo mundo afora, vai se acabar, seja o que for. As traças e os ferrugens vão corromper, vão comer, vai se acabar. Mas o que Deus tem para mim e para você é eterno. As bênçãos que Deus está para nossas vidas não se limita a esse instante, a esse momento, a esse mundo. As bênçãos que Deus tem para nossas vidas é eterna. Deus quer te abençoar de uma forma sobre a qual todos vão olhar para mim e para você e vão reconhecer o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, o único sobre o qual manifesta com a sua graça, a sua presença, com a sua poderosa mão, estende em nossas vidas e nos alimenta e nos sacia. Segundo que a palavra de Deus nos ensina em 3 vezes, em 3 pontos, sobre o qual o livro de Isaías nos menciona: o único Deus, o único soberano, o primeiro e o último. A palavra de Deus nos ensina, nos fala, nos alerta, nos alienta sobre a qual a palavra de Deus nos diz nessa noite: o único Deus capaz de transformar, de renovar, de fortalecer, de abençoar, de conduzir e de nos alimentar. O único Senhor, o único Salvador de nossas vidas. Talvez para o coxo seria ali mais um dia sobre o qual ele ia até a porta do templo, sobre o qual ele ali está naquele instante, se prostrado, se humilhado, e iria receber alguma provisão diária. Mas Deus havia marcado aquele momento para que aquele homem nunca mais vivesse de sobras. Amados, talvez para você é mais um culto. Talvez você está aqui nessa noite e você pensa: mais um culto de celebração sobre o qual eu vou participar, sobre o qual de repente eu vou ouvir uma palavra que vai trazer um alimento diário, uma provisão diária, vai trazer uma situação em minha vida sobre o qual vai mover fé em meu coração por um instante. Mas ainda assim amanhã de repente eu estou vivendo a mesma situação lá fora, estou enfrentando as mesmas dificuldades, estou enfrentando os mesmos problemas, estou enfrentando as mesmas adversidades. Mas saiba que o que Deus tem para mim e para você não é sobra, não é gorjeta. Deus tem algo sobre o qual vai nos dar entusiasmo, ânimo, coragem para vencer os problemas, para vencer a adversidade, para vencer as dificuldades. O que nós temos é que nos posicionar, o que nós temos é que crer, o que nós temos que fazer é acreditar, o que nós temos que fazer é não
nos deixar com que as dificuldades se tornem maior do que o que Deus tem para mim e para você. Deus, Ele quer que nós nos posicionamos nesse segundo que a palavra de Deus nos direciona e menciona aos nossos corações. Lucas 14:11 nos fala que os humilhados serão exaltados. De repente você se encontra humilhado mediante a sociedade, mediante a família, mediante os problemas, mediante a muitas situações que você tem enfrentado, mas Deus tem preparado um momento de vitória, o dia da vitória, e o dia é hoje. Você crê no nome de Jesus? Você crê que Deus tem preparado esse dia para que você possa receber uma bênção tal sobre a sua vida, venha ser transformado pelo poder do Espírito Santo, segundo o qual atua em nossas vidas? Você crê nisso no nome de Jesus? Amém. Aplauda o Senhor bem forte então. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas naquele dia, aquele coxo, ele não recebeu apenas moedas, mas ele recebeu algo muito mais prazeroso do que moedas. Ele recebeu a cura, ele recebeu a solução do seu problema, ele recebeu o poder de Deus atuando na sua vida. Deus vai fazer da sua vida algo sobrenatural na vida de muitos, porque muitos vão olhar para mim e para você e vão ver, somente deve ser o poder de Deus mesmo, porque eu nunca vi algo parecido, eu nunca vi algo semelhante, somente deve ser o poder de Deus mesmo. A palavra de Deus diz que no grande dia todos vão se prostrar e vão falar, somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus em nossas vidas. A palavra de Deus diz que Pedro e João estavam indo orar por 3 horas no templo. Está mencionando a palavra de Deus aqui, 3 horas no templo. E aquele coxo, ao ver Pedro e João vindo em sua direção, eu creio que ele criou uma expectativa em seu coração, sobre qual naquele momento ele ia receber uma oferta, ia receber uma esmola, ia receber algo que poderia lhe saciar por um instante. Ele criou uma expectativa, e talvez ele até pensou que seria a melhor oferta que ele poderia receber. Aliás, os discípulos de Jesus já estavam cheios desses momentos da presença do Espírito, porque já haviam passado por Pentecostes, eles já haviam passado por um momento sobre o qual o Senhor tinha feito uma transformação em seus corações, e eles estavam ali então manifestando a ordem e a vontade do Senhor em suas vidas. Mas Pedro e João estavam vindo orar no templo, a palavra de Deus diz, e o coxo estava como de natural todos os dias à porta do templo ali, prostrado, esperando que alguém pudesse lhe dar uma esmola. E a palavra de Deus diz que quando Pedro chegou e João diante daquele coxo, Pedro olhou para o coxo e disse, levante a cabeça. Umas versões ele diz, olhe para nós. Agora veja aqui algo sobre o que essa palavra nos diz. Se Pedro mencionou isso para o coxo, significa que aquele coxo estava sobrepujado, estava com a sua cabeça deplojada, estava com a sua cabeça abaixada, estava com a sua cabeça no sentido de humilhado, aquela pessoa sobre a qual não consegue olhar para cima. Você já viu que alguma pessoa sobre a qual está passando por uma dificuldade, ela não consegue olhar para cima, então somente direcionado para os seus olhos? Sim ou não? Uma pessoa sobre a qual está sofrendo alguma humilhação na sua vida, e você pode notar, ela não consegue olhar diretamente para os seus olhos, porque ela tem um sentimento de rejeição, de inferioridade, de uma pessoa que é desprezada, e ela se sente inferior, que tão somente consegue olhar diretamente para os seus olhos. Mas Pedro disse para aquele coxo, olhe para mim, levante a sua cabeça, levante, se coloque em posição de vencedor, porque o Senhor, de alguma forma, mencionando, o Senhor está aqui. Hoje é dia de vitória, hoje é dia de transformação, hoje é dia de receber a conquista, hoje é dia de receber o sobrenatural de Deus. Ele diz, olhe para cima, levante a cabeça, saia dessa posição que você se encontra, saia desse estado que você se encontra. E Pedro disse assim para aquele homem, então ele olhou para cima, eu não tenho ouro, algumas traduções, a minha tradução é mais atual, ela é diferente, mas algumas traduções dizem, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho levante e ande. Veja aqui que palavras de autoridade que Pedro mencionou, palavras de vitória, palavras de bênçãos que Pedro mencionou, palavras de autoridade, segundo que a palavra de Deus nos instrui, nos orienta e nos ensina que devemos tomar, nos ensina que devemos ter. Meu querido irmão, quero dizer algo para você nessa noite. Toda vez que você estiver passando por uma dificuldade, entenda no seu coração que você tem palavras de autoridade, segundo que a palavra de Deus nos diz no livro de Lucas, capítulo 19.
nós temos palavras de autoridade. Palavra de autoridade é você ver a enfermidade bater na sua casa e declarar a cura. É você ver o problema chegar na sua vida e expulsar no nome de Jesus. É você ver situações contrárias, de repente está chegando no seu casamento, na sua vida familiar, e você lançar fora. Palavra de autoridade é ser firme em sua posição. É você lançar fora, é você determinar, é você ter posição diante daquilo. Não é dizer assim, ó, problema, sai. Dificuldade, sai. Enfermidade, se quiser sair, pode sair. Não, é você declarar com autoridade, com voz de vitorioso. Pedro, ele olhou para o coxo e determinou as bênçãos de Deus. Ele determinou segundo o manifestar do Espírito Santo de Deus que estava atuando em sua vida. Ele falou, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Ele diz, o que eu tenho eu posso te dar. E de repente você venha a ser curado. Não, o que eu tenho eu te dou. Levante e ande no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus eu quero dizer para você nessa noite, não importa o que você tem passado, não importa aquilo que você tem enfrentado na sua vida, não importa a dificuldade que você tem passado na sua casa, não importa então as situações sobre qual você tem enfrentado no seu casamento, ou na sua vida pessoal, conjugal, familiar, profissional, não importa tais situações que você tem passado na sua vida, no nome de Jesus nesta noite, eu estou declarando que está cessado pelo poder do nome do Senhor Jesus, e você vai experimentar algo poderoso, algo grande, algo sobre o qual vai se manifestar na sua casa, na sua vida, na sua família, e você vai reconhecer o único Deus e Senhor sobre o qual está te chamando, está lhe chamando, está nos chamando para experimentar o seu poder e atuação, segundo a autoridade preposta em nossas vidas, autoridade sobre o qual Ele tem entregue nas suas mãos, nas minhas mãos, nas nossas mãos. Glória a Deus. Segundo a tradição da época, aquele coxo então não poderia entrar no templo, devido à sua deficiência, devido à sua situação, ele não poderia entrar no templo. Mas a palavra de Deus nos menciona ao contrário, mediante a toda essa situação. Lucas 18, 27 diz, aquilo que é impossível para o homem, para Deus tudo é possível. Tem coisas que somos impedidos a fazer, segundo a sociedade, segundo as situações, segundo a regra, segundo as decisões, segundo as posições. Mas quando o Senhor determina algo, nós vamos avançar mediante a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que é impossível para o homem, para Deus tudo é possível. João 11:40 diz, se creres verás a glória de Deus. Não importa a dificuldade, o problema, a adversidade que você tem passado, mas se você crer, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Qual a dificuldade que você tem passado? Qual o problema que você tem enfrentado? Qual a situação de vida que você tem passado, que até então não tem experimentado o sobrenatural de Deus? Mas o Senhor nos diz nessa noite, que se tão somente você crê, você verás o poder de Deus agir na sua casa, na sua família, na sua vida. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso quando a presença do Senhor atua no meu coração, atua na minha vida, quando a presença do Senhor se manifesta, quando a presença do Senhor me impulsiona, quando a presença do Senhor me direciona, quando a presença do Senhor me caminha, quando a presença do Senhor está me guiando, quando a presença do Senhor está me direcionando segundo o seu propósito, aí eu começo a experimentar algo novo, aí eu começo a tomar decisões novas, posições novas, porque é o Senhor manifestando, é o Senhor fazendo, é o Senhor agindo, é o Senhor transformando, é o Senhor renovando, é o Senhor curando, restaurando. É o Senhor fazendo a obra na minha e na sua vida. A palavra do Senhor diz em Mateus 19:26 que aquilo que é possível para o homem, para Deus tudo é possível. Então se há algo que limita as nossas vidas, para o Senhor não é limitado mediante a dificuldade, e Ele vai fazer acontecer, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Mateus 21:22, tudo quanto pedir oração crendo, recebereis. Então o segredo está em crer, está a determinar, está a se manifestar, está a se posicionar, está em crer, não por vista, mas você caminhando segundo a fé, segundo a palavra de Deus nos ensina também, que nós não devemos, no livro de 2 Coríntios, não caminhar por vista, mas por fé, de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, caminhando segundo a manifestação da fé, da presença do Senhor Jesus. Marcos 11:24 também menciona que tudo que nós pedimos em oração, crendo que o Senhor já fez, assim nós receberíamos, porque Ele já fez de antemão, não porque Ele irá fazer, porque Ele já fez. O que falta é o nosso posicionamento, o que falta é a nossa decisão, o que falta é nós cremos que o Senhor vai fazer, que o Senhor está fazendo e que o Senhor vai obter vitória nas nossas vidas, no nome de Jesus. Mas presta atenção em algo aqui. Deus não te chama para ir até a porta. Aquele encontro se encontrava na porta do templo,
mas Deus te chama para entrar pela porta. Às vezes nós nos limitamos na porta, às vezes nós contentamos de estar na porta, às vezes nós se damos por prazer em se encontrar na porta do templo, porque na porta do templo eu recebo caridade, na porta do templo eu recebo meu auxílio diário. Está bom, né, o meu auxílio, está bom receber essa correspondência, estou ganhando, né, esse valor, então está ótimo para mim, me contento de estar na porta do templo. Mas na porta do templo eu posso até ver as bênçãos de Deus, e nos contentamos de estar na porta do templo. Mas Deus não me chamou e não te chamou para apenas ver as suas bênçãos, mas Deus nos chamou para ser bênção. Deus nos chamou para experimentar o sobrenatural, para experimentar a presença, a palavra, o sobrenatural do Senhor, através da declaração, de proferir as palavras de renovo, de cura, e experimentar o sobrenatural de Deus ser usado e ousado mediante a presença do Senhor. Deus, Ele não queria que aquele coxo se apenas chegasse até a porta, mas que avançasse pela porta. E no Senhor, aquele coxo experimentou algo poderoso, sobre o qual o Senhor havia preparado para as suas vidas. E assim Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida também nessa noite. Deus tem palavras de transformação, Deus tem palavras de cura, Deus tem palavras de renovo. Deus não nos dá apenas aquilo que nós queremos, porque às vezes o nosso querer está limitado mediante a dificuldade, mediante a adversidade. Às vezes aquilo que nós queremos está limitado diante a posição de vida que nos encontramos. Mas Deus nos dá aquilo que nós precisamos, aquilo que nós realmente estamos precisando. Deus, Ele vai além do que nossos olhos podem ver, além do que nossos ouvidos podem ouvir, além do que possa chegar ao nosso coração, porque Deus é Deus. Deus, Ele está te chamando para sair da porta. Mas presta atenção aqui, meus amados, Ele não quer que você saia da porta para retroceder, para voltar para trás, mas para caminhar à frente, para entrar pela porta, para experimentar algo novo, para experimentar algo poderoso, algo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Somos chamados a levantar e a experimentar o sobrenatural de Deus. Somos chamados a experimentar algo poderoso da parte de Deus. E você só vai experimentar todo o seu potencial quando você ficar de pé. Pedro disse, levante e ande. Aquele coxo levantou e andou. Eu quero dizer para você algo nesta noite. Quando levantamos, nós começamos a exercer todo o nosso potencial sobre o qual obtemos. De pé, nós podemos ver as bênçãos de Deus. De pé, podemos glorificar o sobrenatural de Deus. De pé, nós somos encorajados a vencer as batalhas. De pé, nós se sentimos animados em vencer as dificuldades. Mas somente vai viver o sobrenatural de Deus aquele quem caminhar, aquele quem não ficar prostrado, aquele que não apenas levantar, mas começar a caminhar. Ficar de pé é muito bom, mas quando andamos, começamos a viver o sobrenatural de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, verso 14, que os discípulos estavam no barco, na sua embarcação, e uma grande tempestade começou a subter, e aquele barco estava chacoalhando de um lado para o outro, e os discípulos todos apavorados estavam ali. Quando de repente Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos ficaram apavorados a princípio, achando que era um fantasma, achando que era algo de outro planeta, achando que era algo que vinha aterrorizar. Mas de repente eles viram que era Jesus. E quando aqueles discípulos viram que era Jesus, eles ficaram de pé, porque de pé na presença do Senhor, eles puderam se sentir mais seguros. De pé na presença do Senhor, eles foram encorajados a vencer aquela revolta do mar. De pé na presença do Senhor, eles foram encorajados a vencer as dificuldades. Mas diz a palavra de Deus que somente um experimentou algo sobrenatural de Deus. Diz a palavra de Deus que somente um pôde experimentar algo poderoso do Senhor, algo que impulsionou, algo que moveu no mundo espiritual. Diz a palavra de Deus nos versos 29 que Pedro, ele andou sobre as águas, porque ele não ficou parado, porque ele não apenas levantou, mas ele caminhou, ele começou a dar passos. Meus amados, você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer experimentar algo novo na sua vida? Fique de pé
Mas se você quer experimentar algo poderoso, algo sobrenatural, comece a andar. No nome de Jesus. Pode ficar, levantaram? Pode ficar. Profeticamente levanta, já que levantaram. Fique de pé e receba a palavra aí no nome de Jesus. Fica de pé e receba a palavra. Já que ficaram de pé, receba a palavra. Fique de pé. Quem quer a palavra recebe no nome de Jesus. É? Amém, né? Tem que receber, tá? Receba no seu coração aí, no nome de Jesus. Nós vamos já estar encerrando, que já deu meu tempo mesmo. Mas já que você quis ficar de pé, receba aí no nome de Jesus e toma essa posição como algo sobrenatural. Eu poderia dizer para você andar então nesta noite, porque somente ficou de pé, você pode receber as bênçãos de Deus. Você é encorajado a vencer. Mas quando você caminha, quando você anda, você vive o sobrenatural de Deus. Então faz o ato profético, já que você levantou, caminha aí no nome de Jesus. Começa a viver o sobrenatural de Deus, no nome de Jesus. Receba por completo, não é pela metade não. Já que está fazendo a profecia, vamos fazer por completo, né, pastor? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, quando o coxo levantou e andou, passou a viver a sua vida não mais segundo os problemas, mas segundo o poder de Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 3, versos 20, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nossas vidas. O milagre que Deus faz na minha e na sua vida é para nós sairmos do estado de conformismo. Não é para permanecer no mesmo estado. Você e eu não devemos permanecer da mesma forma que chegamos. Deus não pode obter milagre nessas vidas e nada mudar. Eu não posso ir para minha casa e continuar do mesmo jeito. Eu não posso andar mediante a sociedade e nada mudar. Tem que haver uma transformação. Tem que haver uma cura, uma restauração, um milagre, uma posição, uma decisão da minha parte. No nome de Jesus. Que nessa noite nós possamos nos posicionar no nome de Jesus, mediante o milagre que Deus está operando no nosso meio. Amém? Já que você está de pé, toma do louvor, sobe aqui em cima. Vamos louvar enquanto você vai se posicionar aí de uma forma sobrenatural. Nós vamos cantar louvando e já vamos encerrar no nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda no seu coração, no nome de Jesus, você foi chamado para vencer os limites. Você foi chamado, só a irmã Patrícia recebeu aqui, ó. Você foi chamado para vencer seus limites. Você foi chamado para vencer as dificuldades, para não deixar com que os problemas te barrem, para avançar, progredir e receber o sobrenatural de Deus. Então comece a levantar, mas caminhar mediante a dificuldade e experimentar no nome de Jesus algo poderoso. Eu vou orar por você agora, no nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e receba essa oração, enquanto a turma do louvor vai se preparando aqui. Querido Pai, amado Deus maravilhoso, querido Deus de fé, Deus de amor, Deus de graça, de poder, como é bom saber que o Senhor, ó Pai, tem operado milagres no meio dos seus e tem nos chamado a viver e experimentar tais milagres, ó Pai. Estamos aqui nesta noite porque somos testemunhas do teu grande mover em nossas vidas, e sabemos que o Senhor tem nos chamado não apenas para ficar parado ou Deus, se chegar até a porta do templo, mas a experimentar algo novo, a nos levantar para experimentar, ó Deus, da sua presença, do seu sobrenatural, e a caminhar mediante a fé que opera em nossas vidas e receber o sobrenatural do Senhor, ó Pai. Te glorificamos, te bendizemos, te adoramos, ó Pai, e te dizemos: Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossas vidas, Tu és bem-vindo nessa casa, Tu és bem-vindo nesse lugar, porque, ó Deus, testificamos, ó Deus, sobre o Teu poder que opera em nós, segundo a Tua palavra mencionada, que aquele coxo, quando ele recebeu a cura, ele levantou, saltitando, pulando da alegria, e todos no templo, porque ele entrou pelo templo, agora não estava mais na porta, mas ele entrou pela porta do templo, e todos lá dentro puderam testificar do grande mover do Senhor, trazendo a cura na vida daquele homem, no nome de Jesus. Aleluia.